Oi, maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao canal Maravilhosamente. Eu sou Ana Leonor, nutricionista cristã, e hoje eu vim te contar como Santa Hildegarda me ajudou e me conduziu pelo fio de ouro que trouxe a minha cura e a minha transformação. Certamente você também está vivendo o seu fio de ouro, assim como eu ainda vivo o meu. E eu espero que esse meu testemunho edifique a sua fé, para você entender que toda dor pode ser transformada em amor. Se você não conhece a minha história com Santa Hildegarda, eu vou deixar aqui para você assistir ao final desse vídeo como eu conheci Santa Hildegarda, para que você possa conectar a esse vídeo de hoje e entender ainda mais do que eu estou falando. Conheci Santa Hildegarda em novembro de 2022. Já ali iniciava-se o meu fio de ouro e eu não sabia disso. Na verdade, eu vim saber agora há pouco. Estamos em setembro de 2025 e só há pouco menos de um mês eu descobri que eu estava em um fio de ouro, que eu estou em um fio de ouro. E ele não é algo material, ele é algo espiritual e ele é algo extremamente transformador. Em novembro de 2022, conheci Santa Hildegarda e toda essa mudança interna começou. Eu já vinha me curando de diversas coisas, inclusive de não ter aceitação de ser uma filha do coração, de ser uma filha adotiva. Quando eu conheci Santa Hildegarda, eu conheci também muitas outras mulheres que fazem parte dessa medicina, dessa naturopatia e dessa espiritualidade que vivencia Santa Hildegarda. Uma delas foi a Verusca Rocha, a primeira brasileira que falou sobre Santa Hildegarda, a primeira brasileira a estudar sobre Santa Hildegarda e a propagar aqui no Brasil e na Europa, onde ela vive, os ensinamentos de Santa Hildegarda. Ela não trabalha com a naturopatia. Verusca trabalha com a questão da espiritualidade, com a questão da conexão e principalmente com a arte-terapia, que é a sua profissão, é a sua vocação, o seu chamado, o seu ministério. Muito bonito, por sinal. Eu sou muito impactada pela vida da Verusca e por tudo que ela faz. Conheci a Verusca e conheci também o seu trabalho, que através das artes, da mandala terapia, acho que é assim que chama, eu me propus a vivenciar esse momento. Eu entendi como era o trabalho dela, eu fui me render realmente a esse momento, né, de terapia e decidi fazer um trabalho, um protocolo de um dos vícios que estavam me acometendo naquele momento. Quando eu falo vício, eu me refiro aos vícios e virtudes que Santa Hildegarda nos fala, que são aqueles hábitos que vão se enraizando no nosso dia a dia, nos fazendo pecar. Então, nesse momento, eu entrei em contato com a Verusca lógico, né, decidiu me ajudar, me mandou a mandala que eu iria trabalhar naquele momento. Eu fiz ali a pintura, desenvolvi a minha escrita, porque eu sou essa pessoa, eu pinto, mas eu também vou escrevendo os meus pensamentos, enfim. E mandei para ela, e ali foi uma continuidade do meu fio de ouro. Quando ela me deu a devolutiva e nós fomos conversar, ela entendeu que eu precisava olhar ainda mais para a minha história. E o fio de ouro é justamente isso, é olhar para a sua vida, olhar para a sua história. Não é viver no passado, não é viver de passado, mas é olhar para tudo isso com um olhar novo, ressignificando as coisas que você já passou e que eu tinha passado. Com isso, eu tive que mais uma vez olhar para aquilo que eu não queria. Mas como eu já estava me abrindo, eu aceitei. Afinal de contas, era um processo que eu queria viver, que eu precisava viver, que o Senhor me levou até ali. E com isso, ela me falou, olha, você precisa olhar para a sua ancestralidade, você precisa olhar para os seus antepassados, você precisa reconhecer que veio de toda uma geração. Você precisa reconhecer de onde você veio.
E com isso eu comecei essa minha busca, inclusive foi daí também que começou a minha devoção às almas do purgatório. Comecei a colocar intenções de missa, comecei a rezar pelas almas do purgatório, comecei a rezar pelos meus antepassados, por toda a minha família que já tinha ido embora, que já tinha partido daqui, mas que a gente não sabe se está no purgatório, se já estão no céu. Enfim, desejamos sempre o melhor, mas a justiça divina é quem sabe. A partir daí começou um longo processo de olhar para o meu passado, de olhar para a minha história, de entender tantas coisas que pareciam antes difusas, bagunçadas, sem sentido. E eu comecei a curar cada vez mais coisas que só eu e Deus sabiam. Eu poderia tentar contar aqui a você, eu poderia tentar contar a algum familiar, mas só a minha vivência, só o meu coração, de fato, sabia explicar. Nesse caminho, eu encontrei com São Rafael Arcanjo. Ele que é o arcanjo condutor das famílias. Pedi a ele muitas vezes pela cura e ainda continuo pedindo. Esse foi um processo doloroso, um processo árduo, mas também um processo muito bonito. Eu fui questionada, agora você só quer viver de passado? Agora você vai ficar olhando para isso? Deixa isso para lá, quem já morreu já foi. Mas o nosso olhar cristão e o meu olhar cristão me diziam outras coisas. A partir disso, eu cada vez mais fui me aprofundando, fiz o meu desenho de árvore genealógica até onde eu consegui saber. Entendi algumas coisas sobre os meus avós, entendi as minhas potências, inclusive, entendi as coisas das quais eu me identificava com as minhas avós. Uma delas foi professora, e se eu estou aqui na sua frente falando isso agora, eu me identifico como uma professora, eu gosto de ensinar. Tudo aquilo que eu aprendo e que eu vejo que é bom, eu quero ensinar para as pessoas que eu amo. E isso algumas vezes, inclusive, incomodou algumas pessoas, mas era por puro amor. Por saber que aquilo ali pode transformar vidas. Por saber que por isso aqui que eu estou falando, eu posso edificar a sua fé e fazer com que você olhe para o seu fio de ouro de uma forma também ressignificada. Continuei nas minhas orações, nas minhas súplicas, intenções de missas, penitências, enfim. Tudo aquilo que me foi passado no protocolo, mas tudo aquilo que também já vinha do meu coração. E nessa busca, o Senhor foi realmente moldando o meu coração a ter um novo olhar para o passado. Então, cada vez que eu começava a contar antes sobre essas minhas histórias, sobre a minha adoção, eu sentia uma tristeza, uma melancolia, uma angústia, e eu não conseguia contar isso sem chorar. Também houve um momento de muita vitimização. Eu utilizei dessa história para me vitimizar, mas não de uma forma consciente. Olha como a gente faz as coisas. Nunca foi de uma forma totalmente consciente. Até que, com esse processo, eu comecei a tomar consciência daquilo que eu estava vivendo, do que eu estava fazendo e do que eu estava falando para mim e para os outros. O meu coração foi descansando cada vez mais, eu fui ficando em paz e eu não olhava mais o passado como algo ruim. Eu comecei a ver todas as bênçãos e que nesse fio condutor, onde o mestre, onde quem segura esse fio, onde quem começou esse fio foi Deus, estava a todo momento. Eu pude entender que ele desenhou toda a minha história e que eu tinha também um livre-arbítrio para isso e que eu não estava fazendo bom uso dele. Afinal de contas, ao olhar para trás e pensar, nossa, mas eu fui adotada, com um olhar crítico e triste, eu não estava conseguindo ver a bênção que era. E através disso eu comecei a olhar de uma forma diferente. Eu comecei a ver o quanto eu era especial para Deus. E que Ele não me deu só um pai, só uma mãe. Terrenos, eu tenho 2. Essa semana, assistindo ao curso que se chama O Fio de Ouro, da comunidade Shalom, eu tive outros entendimentos. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Teve uma parte que ela falou assim, a formadora falou assim, porque Jesus Cristo foi um filho adotivo.
E aquilo fez assim, ó, pum, na minha cabeça. Se Jesus Cristo, o maior exemplo de amor, o Deus vivo, foi um filho adotivo, quem sou eu para não olhar para a minha história com amor, com gratidão? A grande palavra que começou a fechar a minha vida foi gratidão. Porque se eu não fosse uma filha do coração, certamente eu não estaria aqui para te contar. Se eu não fosse uma filha do coração, as coisas não teriam mudado para mim. Se eu não fosse uma filha de coração, eu não seria nutricionista, porque provavelmente eu não teria a possibilidade de estudar, de me desenvolver. Eu vim de uma cidade muito pequena. E ao tempo em que eu nasci, não seja tão velha assim, tá? Mas ao tempo que eu nasci, não tinha tanto desenvolvimento quanto se tem hoje. Eu ganhei infinitas possibilidades. Eu ganhei 2 pais, 2 mães. Eu ganhei uma forma de ter uma profissão, um ministério. Eu ganhei irmãos, múltiplos irmãos e irmãs, que me acolheram, que me têm amor, com o sangue do próprio sangue. Esse é o extremo do amor. É acolher aquilo que nem era para ser. E isso foi me moldando, isso foi me esmagando por dentro, todo o meu egoísmo, todo o meu orgulho, toda a minha soberba, tudo aquilo que não me fazia enxergar com gratidão e amor o que vinha e estava à minha frente. Sempre esteve diante dos meus olhos. Esse fio de ouro é justamente olhar a minha vida com gratidão. Olhar a minha vida a partir dos olhos de Deus, da condução de Deus em todos os momentos. Até naqueles momentos em que eu, erroneamente, achei que estava abandonada. Então, coisas como sentimento de abandono, de rejeição, foram sendo cada vez mais curados. Isso foi tão impactante, tão forte, tão precioso, que eu posso lhe dizer que outras curas aconteceram a partir disso. Eu casei recentemente, em março desse ano, mas eu já estava com meu marido há 10 anos. E eu tenho certeza absoluta que a gente chegar ao altar foi fruto da minha cura interior. Porque Deus me queria fazer inteira para vivenciar o que era necessário. Para ser uma esposa melhor, para ser uma filha melhor, e todas as outras áreas da minha vida foram impactadas, e também a minha profissão e o meu ministério. Porque chegar até aqui, gravar esse vídeo para você, é exatamente fruto dessas curas. Dessa forma, Santa Hildegarda foi a condutora, né? O início ali. Deus colocou Santa Hildegarda na minha vida para que eu pudesse olhar para esse fio com mais amor, com mais generosidade, com mais zelo para a minha história. E essa transformação só foi possível a partir do momento que ela entrou na minha vida. Porque eu já era católica, mas eu não conseguia adentrar em águas mais profundas. E eu lembro, acabei de lembrar, por sinal, que no meu protocolo, o primeiro protocolo que eu fiz nesse sentido, com a Verusca, eu escrevi lá, para águas mais profundas. Mas várias coisas das quais eu escrevia, eu não entendia o porquê. E hoje, alguns anos depois, exatamente agora, eu tive esse insight divino, como eu gosto de chamar. Santa Hildegarda foi a intercessora ali, né? A condução que Deus achou para que eu olhasse para esse fio de ouro. Então, eu convido você também a olhar a sua história de uma forma diferente. Como Deus tem conduzido a sua vida, mas melhor do que isso, como você tem deixado Deus conduzir a sua vida? Ele é o autor de todas as coisas. Foi Ele quem designou tudo isso. E cada vez mais eu desejo ser obediente, eu desejo ser fiel e olhar de uma forma diferente para toda a minha história, que tanto se modificou a partir do momento que eu dei este livre acesso a Ele. E não mais uso do meu livre-arbítrio da forma que eu bem desejar. Se deixe também ser conduzida
Olhe para esse fio de ouro e tente ressignificar as suas histórias, porque onde há um grande amor, uma grande dor, desculpe, onde há uma grande dor, também há um grande amor a vir. Se você deixar ser conduzida por esse fio de ouro, que é a sua própria história de vida, e ter um novo olhar de gratidão, de amor, de ressignificação para tudo isso. Então, através disso, eu peço que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te guarde, que Santa Hildegarda possa continuar intercedendo pela minha e pela sua vida, conduzindo-nos nesse fio de ouro, que não é uma expressão material, é uma expressão totalmente espiritual daquilo que Deus já desenhou para nossas vidas. Até a próxima!